nesta manhã, Jesus está procurando um culto agradável, um culto agradável. É bem verdade que nesta ocasião já existia povos na terra. Adão, com a sua idade de 930 anos, Adão, é possível que já tinha muita gente no mundo, nós não sabemos quantos anos que Moisés começou a escrever isso aqui. Ou seja, a partir de quanto, de como estava já povoado a terra. Então, quando Moisés escreve que Adão teve relação com Eva e a Eva se engravidou com Caim, até o acontecimento de Caim matar Abel, não sabemos quanto tempo e quantos anos tinham os dois. Mas o texto dá uma ideia de que já havia muita gente na terra. Há tanto que quando Deus aplica o julgamento e aplica a pena sobre Caim, ele se preocupa com pessoas que iriam encontrá-lo e poderia matá-lo. Então, com certeza, já havia muitas pessoas na terra, tendo em vista que todos os que estavam na terra tinham sua descendência, ou tinha vindo de Adão e Eva. Mas o que eu quero olhar com os irmãos em rápidas palavras, em tempo curto, algumas lições que a gente aprende aqui, nesse início da família, que é um retrato da igreja. Os acontecimentos aqui, eles são bem apresentáveis à igreja do Senhor. Abel e Caim é citado algumas vezes no Novo Testamento. E sempre que é citado, Abel sendo do bem, ou o homem justo, e Caim sendo do mal, ou um homem maligno. Foi desta forma que o Novo Testamento registra o nome desses dois: Abel com fé, Abel dedicado, e Caim não, o contrário. Então eu quero começar no verso 1, para começar a falar desta situação. E já estou tomando assento rápido. Adão teve relação com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, Eva diz o seguinte: com o auxílio do Senhor tive um filho, ou o Senhor me deu um filho. Observa que com tudo o que aconteceu, com todo o pecado que é conhecido e é registrado no capítulo 2, olha que Deus continua ainda agindo a favor da família, a favor de pessoas, de vidas. Então ela reconhecia que foi Deus quem fez aquilo com ela. É bem verdade que Adão, ele era instruído por Deus, tanto Adão como Eva. Eles já sabiam que era um culto, eles já sabiam que era reação de Deus, e sabiam que era bênção de Deus, e sabiam que Deus, quando era Deus que tinha feito o milagre, ela tributa a glória e a honra a Deus por este filho que Deus o deu. Parece até uma contraditório dizer que Caim foi Deus quem deu, mas o texto diz que Caim foi Deus quem o deu. Deus quem permitiu que viesse, assim como ele permitiu que viesse Judas Iscariotes, ele também permitiu que nascesse Caim. E a sua mãe, ela aqui dá honra a isso e glorifica a Deus com isto, que foi Deus que deu esse presente para ela. O verso de número 2, voltou a dar à luz, e desta vez Abel, irmão dele.
E depois vem as duas funções ou profissões. E está registrado no texto que Abel era um pastor e Caim era agricultor. Fica registrado as funções ou o trabalho de cada um, qual escolheu. Abel, agricultor. Observa que Deus disse para Adão, que Adão ia viver de lavrar terra. Então, Caim seguiu a mesma instrução, ou seja, o que o seu pai fazia, Caim também foi lavrar a terra, ou seja, depender da terra para plantar e para colher. Caim era um dependente da terra. Abel era um criador de ovelhas. Observa como a Bíblia é interessante. Nesta época já havia ovelha, nesta época já havia os animais, o qual próprio Adão é que deu o nome a esses animais. Então ele aqui já registra pastor de ovelha. E aí nós vamos agora para o verso 3, que começa o retrato aí da igreja, o retrato do culto. Passado algum tempo, sabemos quanto tempo, se 100 anos ou 200 anos, não sei quanto tempo. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, outra vez eu quero aqui reiterar. Eles já sabiam que era culto ao Senhor. Eles já tinham aprendido dos seus pais o que era culto. Não era a primeira vez que eles levavam oferta. Oferta aqui é culto, e desde o Antigo Testamento entende como culto. Então eles já faziam isto, já era acostumado com isto, já sabia o que era oferecer culto ao Senhor. Então, dessa feita, Caim leva um fruto da terra, uma oferta ao Senhor. O texto não dá muita ênfase nisso. Ele só apresenta fruto da terra, uma oferta ao Senhor. Observa que Moisés, quando escreveu, não disse nada mais se esta oferta era uma oferta ruim ou uma oferta boa, ou a melhor das ofertas que Caim tinha, ou se Caim pegou lá da terra qualquer fruto e levou ao Senhor. Mas isso não vai importar aqui, só vai importar quando fazer a diferença da oferta de Abel para a oferta de Caim. Fica explicado qual era a oferta de Caim. Isso se encontra no verso de número 4. Abel, por sua vez, também agora Abel faz a sua oferta. Observa que cada um vem oferecer o seu culto. O João oferece o culto dele e o José oferece o culto dele. Eu não posso oferecer o culto do José. O José oferece o dele e eu ofereço o meu, porque o culto ele sai, antes dele ser entregue, ele sai de mim, ele sai do meu coração, ele sai da minha fé, ele sai do meu procedimento, do meu sentimento. Então eu não posso oferecer o culto do irmão, e nem o irmão pode oferecer o meu culto. O culto é individual, cada um oferece o seu culto. Um tem um culto, outro tem outro culto, outro tem outro culto. Não sou eu que preciso examinar o teu culto, analisar o teu culto, observar o teu culto. Mas existe aquele que é o recebedor do culto, é aquele que nós viemos adorar ele nesta noite, é que conhece o meu culto, é que conhece o teu culto. E dependendo do teu culto, ele vai receber nesta manhã. Dependendo do culto que você trouxe, ele vai receber nesta manhã com muito agrado. Quando Paulo escreve aos Romanos capítulo 12, que o culto racional, ou culto com entendimento, ele tem que ser vivo, ele tem que ser santo, ele tem que ser agradável a Deus. E nesta manhã Jesus está procurando um culto agradável, um culto agradável, um culto agradável a Deus.